Conceitos de ontem que nos atrapalham hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre igreja e culto. Abra sua Bíblia comigo, em João capítulo 4, nós leremos dos versículos 19 a 24. Nós vamos ver o paradigma que nós recebemos e que muitas vezes nos atrapalha muito na nossa ação como igreja. E qual é a resposta de Deus para esse paradigma? João capítulo 4, a partir do versículo 19. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que é Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os irmãos certamente conhecem esse texto, um texto muito conhecido, aonde Jesus conversa com a mulher o quê? Samaritana. A gente percebe pelo texto, se depois você ler na sua casa os versículos anteriores e posteriores, a história diz que Jesus estava saindo da Judéia e voltando para a Galiléia. E ele precisava passar por Samaria. Isso está lá no versículo 4. E é um versículo importantíssimo para a gente entender a ideia do texto. Porque o versículo 4 vai dizer que era-lhe necessário passar por onde? Por Samaria. E a gente vai perceber que era necessário passar por Samaria, não só por uma questão geográfica, porque teoricamente por Samaria seria mais perto, mas porque Jesus sabia que teria um encontro com aquela mulher. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre isso, que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Eles tinham uma briga histórica. Então o judeu e samaritano era, máfia azul e galocura encontrando na pracinha do Palmeiras. Vai dar coisa boa? Vai não, vai dar coisa ruim. Então quando os samaritanos e os judeus se encontravam, não dava coisa boa. Eles tinham uma briga social de muito tempo. Os judeus olhavam para os samaritanos como meio judeus, como um pessoal meio misturado. E é interessante que Jesus passa por Samaria e ele se encontra com aquela mulher samaritana. Os samaritanos, é importante a gente saber disso, e os judeus adoravam o mesmo Deus. Às vezes quando a gente fala de samaritano, parece que é um povo que adorava um outro Deus. Mas os samaritanos também adoravam ao Deus da lei de Moisés, embora eles fizeram mudanças na lei de Moisés. E aí começa também essa briga entre os samaritanos e os judeus. Que como pode um povo mudar a lei de Deus? Os judeus olham para aquilo e ficam muito revoltados. E a gente sabe que os 10 mandamentos foi revelado em qual monte? Quem lembra? No Monte Sinai. Os samaritanos inverteram isso e colocaram que eles receberam, na verdade, a lei no Monte Gerizim, que era o lugar onde os samaritanos entendiam que era o lugar de se adorar a Deus. Tanto que aquela mulher vai dizer: olha, vocês judeus dizem que é Jerusalém. Os samaritanos dizem que é neste monte. Afinal, onde é que é a adoração? E é interessante a gente perceber que Jesus chega, aquela mulher vem tirar água, vem buscar água, tudo indica que é por volta de meio-dia, na hora mais quente do dia, e alguns teólogos vão entender que isso acontece muito provavelmente porque ela era excluída da sociedade, e aí as pessoas excluídas da sociedade, elas precisavam ir num horário que ninguém ia buscar água para que elas não contaminassem as outras pessoas. Então Jesus chega perto daquele poço, próximo ali de meio-dia, e Jesus começa a pedir água para aquela mulher. E ela diz: olha, como é que pode? Você é judeu, eu sou samaritana. Você está maluco? Você vem me pedir água? A gente não se fala, os nossos povos não conversam.
E aí Jesus quebra uma série de barreiras, porque primeiro ele fala com a samaritana, segundo ele fala com uma mulher, terceiro ele fala sozinho com uma mulher. Porque se você ler o texto, você vai perceber que os seus discípulos tinham ido buscar comida. E aí Jesus começa uma conversa com aquela mulher, pede água para aquela mulher, e ela começa a entender que era H2O, e ela diz, olha, eu quero dessa água, eu não quero ter que vir aqui todo dia mais, ficar vindo buscando água, então eu quero, pode me dar. E Jesus estava numa conversa com ela sobre salvação, sobre outras coisas. Ele estava se apresentando como a água que poderia matar a sede dela para sempre. E ela entendendo H2O, e aí Jesus diz, olha, então faz o seguinte, vai lá na sua casa e chama o seu marido, para ele tomar também. Jesus foi na ferida. E aí ela diz assim, mas Senhor, eu não tenho marido não. E aí Jesus falou, olha, você disse bem, porque nem os outros 5 que você teve foi seu marido e nem o que você tem hoje. E aí aquela mulher, estarrecida como Jesus sabia daquilo, ela disse, eu vejo que o Senhor é profeta. E aí com profeta a gente começa a conversar de quê? Religião, né? Profeta é alguém que fala de religião. E aí ela coloca para fora a angústia do seu coração, que é, onde é que a gente tem que adorar? Afinal, onde é o lugar que a gente tem que prestar culto? Porque os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim, vocês dizem que é em Jerusalém. Profeta, afinal, onde é que se deve adorar? Aquela mulher revelou o seu antigo paradigma, que é qual é o único lugar de cultuar. Ela aprendeu que só tem um lugar para prestar culto. E aí ela ficava perdida, se era no monte dos samaritanos ou se era no monte dos judeus. E muitos de nós, por incrível que pareça, nós ainda estamos presos nesse paradigma. Tratamos o culto como algo apenas para o domingo e para a igreja. Tem lugar e tem dia, é domingo, 19 horas. Mas essa preciosa conversa de Jesus e esse santo desvio no caminho feito por Jesus nos traz 3 importantes lições sobre o culto. Se você está anotando, anota aí. 3 importantes lições sobre o culto. 3 importantes lições sobre o culto. Primeira lição que Jesus nos ensina. Você pode ler junto comigo lá? Dá para ler lá? Ele é o que, irmãos? Vivencial. Olha os versículos 20 e 21. Os nossos antepassados adoraram neste monte. Neste monte ela está falando do Gerizim, né? Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem aonde, irmãos? Em Jerusalém. Imagina para aquela mulher o que foi ouvir esse ensino de Jesus. Nós já vimos, irmãos, na nossa série Paradigmas, que um grande erro é quando nós começamos a fragmentar o Evangelho a momentos. Então a gente tem momento de culto, a gente tem momento de adoração, a gente tem momento de oração, a gente tem momento disso, momento daquilo. Mas o grande problema é quando nós paramos de olhar para essas coisas como toda uma vida. É claro que a gente tem que ter um momento de oração, mas Paulo disse, orai sem cessar. Vivam regados da consciência de que a oração não para. Não é errado nós termos um dia para culto. Nós vimos no domingo retrasado que uma das coisas boas da gente fazer no domingo é congregar. Os irmãos lembram disso? Então é coisa boa, mas a gente não pode se esquecer que o culto, ele é o que, irmãos? Vivencial. Aquela mulher traz para Jesus o seu grande paradigma, que onde ela deveria prestar culto. Neste monte, o Gerizim, e aí é um problemaço, porque os samaritanos tinham edificado um templo nesse monte por volta de 400 a.C., e os judeus destruíram perto do ano 128 a.C. Então era mais um motivo pelo qual os samaritanos e judeus não se davam bem, porque os judeus haviam destruído o templo dos samaritanos. E aquela mulher fica perdida, diga, agora onde é que nós vamos adorar? Mas Jesus vai ensinar aquela mulher que não é nem neste monte e nem naquele, porque não existe lugar mais sagrado que o outro. Nós já conversamos isso também aqui na nossa série. Não tem lugar mais sagrado que o outro. Todo lugar é sagrado. Todo lugar pode se tornar um lugar santo.
Não é o lugar que autentica a adoração, mas agora é a atitude do nosso coração. E essa adoração acontece a partir do momento que nós cremos em Jesus. Jesus diz no versículo 21, creia em mim. Se você quiser, mulher, vencer o seu paradigma de que culto tem dia e hora, primeiro, tem lugar, creia em mim. Olhe para mim, para o meu sacrifício. Um verdadeiro culto começa com a confissão de quem Jesus é. Porque quando nós entendemos, irmãos, quem Jesus é, quando nós cremos em Jesus, nós começamos um culto que jamais termina. Existe não só um momento de culto, mas uma vida de culto. O que é momentâneo é o culto público, é a celebração, é esse momento gostoso que a gente vive, mas nós não podemos entender que quando nós saímos daquela porta para fora, o culto não terminou. O culto continua amanhã quando você volta para o seu trabalho, continua hoje quando você volta para a sua casa. Para Jesus a questão não é onde se adora, mas a quem e como se adora. Jesus inverte o conceito daquela mulher e diz, mulher, agora não é mais o lugar, é a consciência do seu coração de quem você adora. Creia em mim, não é nem no Monte Gerizim e nem no Sinai, mas creia em mim, porque está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte e nem no outro. É muito interessante o que o pastor Valmir Vieira vai dizer, e eu li um pouco do livro dele para a nossa conversa de hoje. Aliás, o Valmir Vieira é sogro da Chu, pai do Lucas. Cadê o Lucas? Está por aí. Mas é o pai do Lucas. Ele tem um livro chamado Adoração Nota 10, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz que a partir de Jesus, o local da verdadeira adoração não terá mais importância. Ainda que os povos e culturas estabeleçam locais sagrados de adoração, estes são irrelevantes, a adoração pode ser feita em qualquer lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. Pode haver locais que favorecem a adoração, como esse que nós estamos, como edifícios e espaços, construídos com as condições adequadas para que a adoração aconteça com mais eficácia, mas eles não podem ser tidos como os locais sagrados ou habitação divina, porque o véu se rasgou e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Amém, meus irmãos? O véu se rasgou e o Espírito de Deus foi derramado sobre mim e sobre você. Jesus vai ensinar aquela mulher que a prática da adoração jamais pode ser desassociada da pessoa do adorador. Jesus coloca sobre aquela mulher e sobre nós uma responsabilidade muito grande. Agora não dá mais para desassociar a adoração da pessoa do adorador. Aliás, nunca deu, mas a religião vai criando isso. É interessante a gente perceber, por exemplo, o caso de Caim, né? Que Deus rejeitou a vida de Caim. Antes de rejeitar a oferta e o culto de Caim, se a nossa vida não refletir o que de fato está em nosso coração, não adianta os nossos sacrifícios a Deus. Jesus vai nos ensinar, nos lembrar, que Isaías também já havia falado. Olha o que Isaías, capítulo 1, versículo 14, vai dizer. As suas festas, né? Deus dizendo ao povo, as suas festas da lua nova e suas festas fixas, pegou pesado, não pegou? Pensa, Deus olhando para nós, olha como é que Jesus é fundamental, porque pensa Jesus olhando para nós, o culto hoje está uma bênção, não está? Está gostoso? Aí Deus olha para a gente e diz assim, eu odeio o que vocês fazem. Pesado, não é? Os cultos que vocês fazem todo domingo, eu odeio. É isso que Deus está dizendo para aquele povo, né? Tornaram-se um fardo para mim, não a suporto mais, né? Ou seja, o que estava acontecendo é que o pessoal queria desassociar a adoração da pessoa. Não adianta, irmãos, nós oferecermos a Deus um culto no domingo, se o nosso coração não é de Jesus de segunda a sábado. O nosso culto é para toda a vida. A pergunta que eu quero te fazer é, o que você tem oferecido para Deus? Como é que está a sua vida de segunda a sábado? Como é que está no seu trabalho? Como é que está o seu casamento? Como é que você está falando com seus filhos? Como é que você está falando com seus pais? Como que você está lidando com a sua vida de segunda a sábado? Porque senão a gente cai no mesmo erro do povo, de Deus olhar e dizer, pessoal,
não é só ter os sacrifícios físicos, fixos. Eu quero o coração de vocês. Quero a vida de vocês. Nós precisamos entender que a adoração para Deus é a vida toda. Como certa vez um escritor disse que onde quer que o teu povo se encontre Jesus, contempla teu trono de graça e luz, e onde quer que te busquem te encontrarão, e qualquer lugar é santo chão. Esse é o nosso chamado. Segunda lição que Jesus nos ensina sobre culto é que o culto, ele é para quem, irmãos? Para Deus. Vamos de novo, ele é para Deus. Olha os versículos 22 e 23. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Um verdadeiro culto, ele é para Deus. Irmãos, nós estamos numa cultura que nos incentiva a nos cultuarmos o tempo todo. É um grande desafio que nós temos. Nós estamos numa cultura onde nós estamos ouvindo o tempo todo que nós somos demais, que nós somos incríveis, que nós podemos tudo o que nós quisermos, que nós temos que postar absolutamente tudo o que fizermos, o que comemos, onde vamos, com quem vamos, o que lemos, enfim, nós somos convidados o tempo todo a mostrar para as pessoas como nós somos legais, como nós somos especiais, e a sermos o melhor em tudo que nós fizermos, e muitas vezes nós passamos a vida toda prestando culto a nós mesmos. Prestamos um culto, seja ele público ou para a vida, sem entendimento. E Jesus nos ensina duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, é que o nosso culto não pode ser sem o quê, irmão? Sem entendimento. Olha lá, vocês samaritanos adoram o quê, irmãos? Não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. É muito interessante que Jesus vai dizer para aquela mulher: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, vocês prestam um culto sem saber o que vocês estão fazendo. Havia uma liturgia desprovida de entendimento, havia um ritual vazio de compreensão. Irmãos, a nossa adoração precisa ser com conhecimento, não pode ser um amontoado de meras emoções, mas uma expressão consciente do nosso coração. Muitas igrejas usam a falta de compreensão de fenômenos espirituais como régua para medir a qualidade do culto. Aconteceu uma coisa que ninguém sabe explicar, o culto foi maravilhoso. Jesus está dizendo que a nossa adoração precisa ser com entendimento. A nossa adoração, nós precisamos adorar e saber o que estamos fazendo, saber o que estamos cantando, saber o que estamos falando. Não pode ser sem entendimento. E a maioria dos fenômenos espirituais que nós defendemos na fé cristã, muitos deles acontecem sem uma compreensão. E eu não estou dizendo que a gente consegue explicar tudo, não é isso. Mas o grande problema é quando nós começamos a fazer cultos aonde a gente não compreende nada, nós não entendemos nada. Isso é um perigo. Segundo, que Jesus vai nos convidar é a gente entender a quem nós adoramos. O Deus que nós adoramos é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entrar daquela porta para dentro com essa consciência. Eu não vim aqui passar tempo, eu vim aqui para adorar o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço o máximo possível para não mexer no celular, para não conversar. Eu quero ficar concentrado, porque eu preciso ter a consciência de quem eu adoro, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não se pode adorar a Deus sem esse entendimento. Nós adoramos a Deus por meio de Cristo Jesus. E todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu Salvador, têm o seu Deus como Pai. João capítulo 1, versículos 11 e 12, vai nos falar sobre isso. Nós nos referimos ao nosso Deus como Pai. É uma relação de proximidade, porque nós nos tornamos o seu Filho por meio de seu Filho Jesus Cristo, que se torna o nosso irmão mais velho. Isso é maravilhoso.
Você poder virar para Deus, o Criador do universo, e dizer: o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Pai. Jesus explica para aquela mulher que a verdadeira adoração é para o Pai. O adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. O profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus mais uma vez, e olha o que ele vai dizer: este povo me honra com o que, irmãos? Os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha só, é possível com os nossos lábios apresentarmos a Deus um culto, mas o coração está longe. Nós precisamos, irmãos, entender que quando nós adoramos qualquer outra coisa que não seja Deus, isso não é adoração. Cuidado com o seu ego, cuidado com a sua vontade de ser adorado, e nunca se esqueça de que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós precisamos, cada dia mais, ter essa consciência no nosso coração, que a glória é sempre de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 14, e nós vamos ver um exemplo de Paulo e Barnabé, quando eles tiveram a oportunidade de serem adorados, e a gente vai perceber como eles reagiram. Atos, capítulo 14, a partir do versículo 8. Atos 14, a partir do versículo 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fez, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Olha que loucura, irmãos. A Deus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queria oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Paulo e Barnabé, um exemplo de homens que entenderam que a adoração é para Deus. Eu fico pensando se isso aqui acontecesse em muitas igrejas que a gente vê por aí. Um milagre, e aí o pessoal começa a dizer: olha, o fulano é do Deus tal. O fulano, o milagre com ele acontece. E aí apareceria gente dizendo: olha, mas vem para a campanha, porque aqui o milagre acontece. Mas traz uma ofertinha de amor, porque é importante você sacrificar alguma coisa para receber. Paulo diz: ei pessoal, a glória é de Deus. Vocês estão malucos? Só Deus é que pode ser adorado. E o que eu vim pregar para vocês é justamente que vocês abandonem essas coisas, que vocês deixem isso para trás. Então o nosso culto, ele precisa ser para Deus. Terceiro e última lição que Jesus vai nos ensinar é que o culto, ele é em espírito e em, vamos de novo, ele é em espírito e em verdade. Versículos 23 e 24, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, nós quase sempre somos pautados pela estética. Você concorda com isso, sim ou não? A gente gosta de estética, a gente gosta de coisa bonita. O grande problema é que às vezes a estética engana. Já teve a experiência de ver a foto de alguém no Instagram e dizer: rapaz, mas que pessoa bonita, hein?
Olha, e aí quando você viu pessoalmente, você falou, não é possível. Isso aqui tem Photoshop, tem tudo aqui. A estética engana. A estética engana. Por exemplo, se eu falasse para você que eu vou te dar uma Ferrari, primeiro você não ia acreditar, né? Segundo, que eu não tenho dinheiro, mas vamos supor que eu vou te dar uma Ferrari. Eu acho que vai ter que dar uma apagadinha na luz aqui para o pessoal ver melhor, por favor. Tem ali duas Ferraris, a número 1, que é a de cima, e a número 2. Escolhe aí qual que você quer. As duas são o mesmo modelo, né? Você quer a 1 ou a 2? A 1 ali, ela está num leilão, ela vai ser vendida não sei aonde aí, tem essa reportagem aí na internet. Você vai querer a 2, não vai? Tem alguém que quer a 1? Quem quer a 1? Quem quer a 2? Quem quer a 1, por que quer a 1? Hã? Só lavar? Verdade. Por que eu coloquei essa imagem? Porque eu sabia que a maioria escolhia a 2. É porque a gente sabe que a gente não compra carro assim, né? A gente não compra carro por estética. Embora ela é muito importante, mas a 2 pode estar com o motor fundido e a 1 pode estar com um motor muito bom. Qual que você quer, a 1 ou a 2? Hã? A 1. Né? Então veja que a questão da estética, e quando a gente pauta a nossa vida pela estética, é um caminho muito perigoso. E o que esse texto de Jesus está propondo é justamente o contrário. Que a adoração que Deus procura não é adoração estética, é disposição de coração, e de coração verdadeiro. É interessante, e eu já vi pregador usando esse texto para dizer o seguinte: olha, Deus quer uma adoração em espírito e em verdade. Então, meu irmão, você hoje precisa entrar no espírito. Você já escutou isso por aí? Hoje você precisa entrar no espírito para você viver uma coisa nova. Só que quando eu fui estudar esse texto, eu percebi que não tem nada a ver isso. Porque aqui essa palavra de espírito é pneuma, que é a parte representativa da vida interior. Então o espírito aqui não é assim, vai para um lugar assim, na espiritosfera, e aí faz um negócio lá que você não entende, que você nunca viu, e aí depois você volta para a terra. Espírito é parte representativa do seu ser. Espírito é o que está dentro de você, está dando para entender? É isso. O que Deus procura é uma adoração em espírito. É o que está aqui dentro e em verdade. Faz muito sentido o que Jesus está dizendo, porque onde é que está a verdade de quem você é? Está onde? Na parte representativa do seu ser. Eu posso te conhecer muito, mas eu não sei quem é você. Eu sei quem é você do que você me permite saber quem é você. Mas você tem uns negócios aí que ninguém sabe. Estou falando mentira? Todos nós temos. O que Jesus está dizendo é que a nossa adoração, ela precisa ser em espírito e em verdade, e a verdade está atrelada ao nosso espírito. Só no espírito é possível ver se há verdade, só dentro de nós é possível perceber se nós somos verdadeiros adoradores, e Jesus nos deixa e nos convida a deixarmos todo o cerimonial externo, ritualístico, formal e interminável de sacrifícios de animais, e inaugura uma nova adoração de cunho mais espiritual, fundamentadas nas verdades do seu evangelho. Por isso, muito cuidado quando nós queremos judaizar demais o cristianismo. Nós queremos que a igreja vire Israel. A ideia de Jesus é que agora começou um novo tempo. Nós não precisamos mais de elementos do culto de Israel para o culto cristão. Ou precisamos? Irmão, que quiser, eu vou trazer uma arca aqui e botar aqui na frente. Precisa? Não. Porque Jesus vem para nos ensinar que a nossa adoração agora é dentro de nós. Deus não olha o exterior, mas sim o interior da nossa vida.
E nós, como adoradores, precisamos entender que um culto divorciado da vida cotidiana não agrada a Deus. Culto sem conexão com a vida diária é entretenimento espiritual. Paulo vai nos chamar a atenção em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando ele vai dizer, vamos ler juntos? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos, eu rogo-lhes, eu imploro a vocês, que vocês façam o que, irmãos? Se ofereçam em sacrifício morto, vivo. Eu rogo que vocês peguem a vida de vocês, os sonhos de vocês, e ofereçam a Deus como um sacrifício de quem está vivo. Pega tudo que há dentro de você, coloca na cruz, e oferece a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Irmãos, não adianta você viver uma vida que desagrada a Deus durante a semana e vir à igreja no domingo prestar uma adoração estereótipa, porque culto não é tarefinha semanal, culto é estilo de vida. Eu sei que o que eu estou falando não é legal, mas nós precisamos entender que a nossa vida é um culto que a gente oferece para Deus. Esse é o nosso culto racional. Esse é o nosso culto pensado, de dizer, rapaz, o que na minha vida não está agradando a Deus e eu preciso tirar, porque isso aqui não está legal, a forma que eu estou apresentando para Deus. Não viva, meu irmão, em nome de Jesus, uma vida de mentira. Você pinta e borda com a sua mulher e domingo à noite você está aqui. Você pinta e borda com o seu marido, domingo à noite você está aqui. Você tem contatinho. A adoração que agrada a Deus, ela é em espírito e em verdade. 1 Coríntios 10, 31, é o meu versículo preferido da Bíblia. Vai dizer que quer comais, que mais? Assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa. Façam o quê? Tudo para a glória de Deus. Irmãos, façam tudo para a glória de Deus. Isso aqui responde todos os seus podes ou não podes. O crente pode não sei o que lá, o crente pode não sei o que lá. Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou vocês façam qualquer outra coisa, faça para quê? Para a glória de Deus. Se o que você vai fazer vai glorificar a Deus, vai fundo. Se ao final do que você vai fazer, você puder dizer assim, Senhor, eu te ofereço isso como um sacrifício vivo, está aqui. É isso. Quer vocês comam ou bebam, façam tudo para a glória de Deus. Salmo 139, eu vou terminar lendo, nos traz uma verdade de que nós não podemos absolutamente nada, esconder absolutamente nada de Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Não tem como esconder de Deus. Deus sabe os sites que você acessa. Deus sabe as suas conversas no WhatsApp. Deus sabe o jeito que você fala com seu marido, com a sua mulher, com o seu filho.
Nós precisamos quebrar o paradigma do culto, de que culto é só domingo à noite. É a nossa vida, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Deus te convida nessa noite, meu irmão, a se tornar um verdadeiro adorador. E talvez você diga assim, pastor, eu não tenho jeito, mas não tem. Porque aquela mulher era uma mulher excluída da sociedade. Aquela mulher já teve 5 maridos, já estava no 6º relacionamento. E aí, se você continuar lendo o texto na sua casa, vai contar que aquela mulher saiu contando para os samaritanos quem era Jesus, e um montão de gente se converteu. Um montão de gente ouviu a palavra daquela mulher. Sabe por quê? Porque Deus está à procura de pecadores que se arrependam, se tornem verdadeiros adoradores, e não de religiosos que acham que não tem mais nada para se arrepender porque já chegaram no céu. Eu queria que você trouxesse à sua mente, meu irmão, alguma coisa que você precisa abandonar hoje. O que hoje te impede de prestar um verdadeiro culto ao Senhor? O que está acontecendo? Seu casamento, precisa voltar para casa hoje, bater um papo com o marido, com a mulher, perdoar. São conversas que você está tendo e não deveria ter. São relacionamentos que você está tendo e não deveria ter. A gente precisa entender, irmãos, que culto é a nossa vida. Isso aqui é só uma celebração do que a gente fez de segunda a sábado, e hoje a gente veio aqui e diz, cara, que legal, venci mais uma semana, e aí eu começo de novo. Para onde fugirei da tua presença, Senhor? Não tem jeito. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Eu queria que você dissesse alguma coisa para Deus aí no seu lugar. Dissesse, Senhor, eu entendi, isso aqui eu preciso abandonar na minha vida. Essa semana eu falei com meu marido de um jeito, eu pequei, Senhor. Senhor, essa semana eu falei com a minha esposa de um jeito que eu não deveria ter falado, eu pequei, Senhor. Senhor, eu tenho tido algumas conversas que eu sei que não te agradam, Senhor, eu pequei, me perdoa. Senhor, olha, eu estou agindo no meu trabalho de um jeito que eu não deveria agir. Estou dando mau testemunho, Senhor. Me ajuda a lidar com isso. Fala alguma coisa para Deus aí no seu lugar. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Permita que Deus revele ao seu coração algo que você precisa confessar nessa noite, para que você preste a Ele um culto de verdade, um culto que não termina. E eu quero orar por você. Quero colocar sua vida diante do Senhor. Quero colocar também a minha vida. Pedir que Deus me ajude a me libertar de tudo aquilo que me impede de prestar um culto verdadeiro. Todos nós temos áreas de nossa vida que ainda não são um sacrifício vivo para oferecer a Deus. Qual é a sua? Fala com Deus aí no seu lugar.